Bom dia, boa tarde, boa noite para as mães que estão aí assistindo. Não sei que horas você está assistindo isso, mas é muito importante para sua família o que a gente vai conversar hoje aqui. A Bianca, vou apresentar, é minha cunhada, é irmã adotiva do meu marido e ela se prontificou a estar aqui para falar um pouquinho desse processo que é a adoção. Então, com quantos anos ela foi adotada, o processo que ela passou, o que foi fácil, o que foi difícil, o que ainda é difícil, porque eu acho que a gente precisa dar voz para uma coisa que é diferente e que muitas vezes, como ela mesma falou, às vezes é um tabu falar sobre isso. Então é muito importante que a gente tenha essa liberdade, essa abertura. E Bia, o espaço aqui é seu. Quero que você fique muito tranquila, abra seu coração, fale daquilo que você tem vontade. É importante a gente saber que Deus tem planos e propósitos na vida de todos, né? E a bagagem que Ele nos deu, aquilo que a gente precisou passar, pode ser o que outra pessoa precisa ouvir, né? Ser amparada, sustentada, e que Deus possa nos usar aqui nesse sentido, de que quem precisa ouvir isso, seja uma mãe, seja um filho, né? Porque eu acredito que isso aqui serve para os dois lados, tanto para uma mãe quanto para um filho, e não só os adotivos, né? Porque eu ouvi uma frase de uma mãe essa semana que falou muito no meu coração, assim, ela falou, ela é mãe adotiva, e ela falou, para mim, todo filho precisa ser adotado. E é verdade, é muito real isso, né? A única diferença é que um saiu da barriga e o outro você foi buscar de carro, mas de verdade você opta por estar com aquela criança ali. Então, todos os filhos precisam ser adotados, todos os filhos têm dificuldades, todos os filhos têm suas dores. E hoje eu quero dar voz para você, de uma forma assim especial, que você abra seu coração e possa falar livremente sobre a sua adoção, sobre esse processo, o que foi muito ruim, difícil e o que você ainda passa aí do alto dos seus 27 anos, tá bom? Então, o espaço é seu. Já falei para você, acho que é muito importante mesmo, como você mesmo falou também, a questão de dar voz para os adotados, né? E eu acho que vai ser muito legal essa conversa. Então, começa aí contando um pouquinho de você, com quantos anos você foi adotada, tua passagem Foi orfanato que você ficou? Foi. Então, conta um pouquinho aí da tua vida. Quem é a Bianca? Tá. Do início ou já fala assim da adoção, direto? Vamos lá do início, vamos descobrir quem é a Bianca, por que você foi para um abrigo, me conta a tua história. Perfeito. Então, eu fui tirada dos meus pais, na verdade, eu fui retirada, né? Conselho tutelar tirou eu e meus irmãos. Eu tenho outros irmãos biológicos. E eu tinha 4 anos quando eu fui morar num abrigo em Santos, Casa da Criança. Meus pais acreditam que eram viciados, drogados, né? Enfim, fiquei 4 anos no abrigo, 4, 5 anos, porque eu fui adotada, eu estava prestes a completar 9 anos de idade, pela mãe do Luciano, né, no caso, e enfim, os pais dele. E foi uma trajetória bem difícil, assim, porque eu me lembro algumas coisas dos 4 até a entrada no abrigo, né? Das necessidades que nós passávamos. Eu falo, nossa, já me referindo aos meus irmãos também, né? E no abrigo também é uma vivência bem diferente, assim, porque são outras crianças, né? Todos com uma história. No abrigo, o meu abrigo era um abrigo muito bom, porque eu tinha contato com outros abrigos também na Baixada Santista, e o meu era um dos melhores. Nunca faltou funcionário e nem recursos, né, para cuidar de todas as crianças que eles recebiam, e são muitas crianças. Eu participei, vi muitos processos de adoção, vi muitas crianças entrando e saindo, algumas voltando pro abrigo, né, depois de serem adotadas não, porque no processo de adoção tem a adoção provisória, né. E aí, na questão da adoção provisória, eu não tenho certeza se são 60 ou 90 dias que a família acolhe essa criança, e dependendo, se a família não se adaptou muito bem, ela acaba devolvendo. O que
na minha opinião, não é nada legal, porque eu não acho que em 90 dias você consiga ter um contato é, de família, né? Um vínculo, criar um vínculo de família com essa criança. E é isso, assim, por hora eu lembro, eu acho que é isso. E aí você ficou no abrigo então até quase 9. Isso. Até os meus quase 9 anos. Eu fui adotada, se eu não me engano, era 8 para 9. Eu tinha quase 9. Eu não lembro se eu já cheguei, que se eu já tinha completado os meus 9 anos ou se eu ia completar, mas era isso, para 8 para 9. E aí, como que foi esse processo? Você passou por essa adoção provisória? Você tinha visitas? Como que funcionou? Eu falo que o meu processo de adoção é muito diferente, foi muito diferente do que acontece com outras pessoas. Eu tive um juiz, graças a Deus, que me deu voz desde muito pequenininha. Então, eu ia para audiência com esse juiz e ele conversava comigo. Então, eles sempre me ensinaram, desde pequenininha, sempre me disseram que eu não voltaria para minha família de origem, que eu precisava sim aceitar a ideia de ter uma nova família, né? De que talvez eu e meus irmãos não ficássemos juntos. Foi um processo assim muito complicado, eu diria, porque eu era uma criança, então até eu entender e processar todas essas informações, né? Mas graças a Deus esse juiz ele sempre me deu voz e ele fez, eu não sei se ele fez parecer que eu estava à frente da minha adoção naquele momento, da decisão da minha vida, ou se ele de fato me deixou à frente. Mas eu lembro de só ter sido adotada quando eu falei para ele que eu queria entrar nesse processo. Então, por exemplo, quando a criança está no abrigo, ela tem a visita dos pais biológicos. É, no meu abrigo era toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira, os meus pais biológicos podiam, se quisessem, ir lá me visitar. E eles iam. Só que, quando eu aceitei ser adotada, o juiz ele cortou essas visitas dos meus pais biológicos, sem aviso prévio. Tipo, falaram comigo e de uma hora para outra, os meus pais já não podiam mais, já não eram mais recebidos, bem-vindos, né? Não eram mais bem-vindos no abrigo. Uhum. E isso também é um processo, assim, que eu acho que impacta muito, né? Mas também não sei como é que se resolveria, como é que faria de outra forma, porque são muitas crianças, então eu acho que o processo da adoção ele é um processo que ele não cuida da criança em si, eu acredito, eles tentam dar uma família, mas eu acho que eles acabam não O preparo, né? não, exato, é muito falho, se não tem um preparo, acho que de nenhuma das partes, acho que eles não preparam a família para receber essa criança e a criança para receber uma família. E, enfim, no meu processo, muito bom, porque eu me senti acolhida pelos profissionais que estavam ao meu redor naquele momento, né? Então, quando eu tive essa conversa com esse juiz e falei para ele que eu gostaria sim de ser adotada, os meus pais foram proibidos, como eu falei, de irem me visitar, e eu comecei a conhecer famílias. E dentro do abrigo, não sei se todos são assim, mas no meu abrigo nós tínhamos os padrinhos, né? As pessoas apadrinhavam as crianças. Então eu já tinha, eu conhecia algumas famílias onde eu passeava de final de semana, Natal, Ano Novo, datas comemorativas, eu não ficava no abrigo, eu ia para casa dessas famílias, até que eu conheci a minha mãe e acho que não sei exatamente como é que funciona essa parte, mas ela me quis, eu quis ela, tivemos uma conversa, eu tive conversas sozinhas também com uma equipe, que era a psicóloga, esqueci o nome da outra profissional, mas tem uma equipe por trás, apesar delas, como eu falei, não tem como elas darem a total atenção para todos, né? Mas no meu caso eu fui muito bem recebida, foi muito legal. Eu falo até hoje que graças a Deus eu tive esse juiz que conseguiu olhar para mim como indivíduo, uma pessoa sozinha ali, não toda aquela situação, né? Que mais que eu acho legal falar sobre toda essa questão? Eu queria te fazer uma pergunta
desse ponto de duas coisas. Uma, seus pais não iam mais visitar, mas você falou que tinha outros irmãos. E aí, esses irmãos acabaram ficando sem visita também? Por conta do seu Tem, processo? totalmente. É porque eu era a mais velha dos meus irmãos. Uhum. Então, eu, na época, se eu tinha 7 anos, eles tinham de 6 para baixo, porque éramos tudo escadinha, né? Então, sim, eu meio que fiquei na frente de tudo isso, e quando eu decidi ser adotada, eles perderam também esse privilégio de ter a visita dos pais, né? Por isso eu falo que é um processo muito complicado, né? Porque nem todos os meus irmãos queriam ser adotados. E eu é quem ouvia eles, inclusive eu só escolhi ser adotada por escutar de um deles, na época, ele tinha 4 anos de idade, e ele falou algo sobre todo mundo tem uma família, menos eu. E na minha cabeça, tipo, ali era a minha família. Eu tinha consciência de que eles eram a minha família e de que um dia, de alguma forma, nós iríamos conseguir sair dali e ser uma família normal, convencional, né, no caso. E eu já sabia que eu não podia contar com os meus pais, por exemplo. E isso eu era muito nova e eu já tinha essa noção. Eles não tinham. Uhum. Então, quando um deles me falou isso, eu falei, eu tô sendo egoísta, porque eu estou tirando deles a oportunidade de ter, né, uma família. Então, sim, quando eu decidi ser adotada, todos perderam esse contato. Não sei como é que funciona, se eles falam para os pais, né, o que está acontecendo, mas acredito que não também. Porque mais para frente, assim, eu encontrei, o último encontro que eu tive com meu pai biológico, ele não fazia ideia de que nós já estávamos num processo de adoção. Então, eu acho que eles simplesmente só não permitem mais que você entre, sabe? E eu queria entender assim, você acha que essa coisa de padrinho, para você, como uma pessoa que saía para uma comemoração, um feriado e voltava, depois outra família vai, passeia e volta. Isso para a família que está fazendo, sempre é na cabeça da pessoa, puxa, eu estou fazendo uma boa ação, eu estou trazendo essa criança para viver uma coisa melhor aqui fora do que ficar só dentro do abrigo, um passeio, um parque, sei lá. Mas como isso soava para você, que era a pessoa que era retirada e trazida de volta, retirada e trazida de volta? Na época, eu gostava muito, porque, queira ou não, como você falou, eu estava ali vivenciando coisas que eu não estaria, né, se não fossem esses padrinhos. Então, na época, era muito legal. Hoje, eu não consigo ver dessa forma, porque você, queira ou não, você tira uma criança que está num abrigo, então ela vive de uma forma, você dá um final de semana super legal para essa criança e depois você devolve essa criança para o mesmo lugar. Então, hoje, eu acho que gera uma confusão. Uhum. Inclusive, acho que é até mais difícil quando essa família é adotada, aliás, quando essa criança é adotada, de entender que ela não vai ser devolvida novamente, né? Então, eu acho que talvez isso gere um conflito nessas crianças que passam por isso, né? Porque toda hora você tá com uma família diferente e toda hora você volta pro abrigo. E por melhor que fosse o meu abrigo, ninguém quer estar no abrigo. Nenhuma criança quer estar lá, todas gostariam de estar com as suas famílias ou de ter a oportunidade de ter uma família, né? O que também não acontece com todas as crianças no abrigo. Então, hoje eu acho que é muito complicado, não acho que é legal. Na época eu achava bacana, como eu falei, como criança, mas eu não tinha esse entendimento do que estava me gerando, né? Essas saidinhas esporádicas. E pensando assim no lado psicanalítico da coisa, eu fico pensando que talvez essas crianças tenham que vestir vários personagens, porque cada fim de semana ou evento é uma família diferente que vai me pegar. Então essa família gosta mais que respire profundo, essa família gosta mais que ande devagar, o outro é uma inconstância, né? Você nunca sabe o que esperar. Sim. Daquele fim de semana. Então eu imagino que isso para uma criança deixe um rastro dessa coisa do quem eu sou. Né? Sim. Porque cada fim de semana eu tenho que ser de um jeito, eu tenho que agradar aquela família. Né? E não que a família pegue com essa intenção de ser agradada,
Mas eu acho que a criança começa, puxa, é uma chance de eu ser adotada, então eu preciso agradar ao máximo. Ai, de novo, mais uma chance, então eu preciso sempre estar dando o meu melhor, agradando o máximo, para ver se chega a minha vez. Você acha que isso faz sentido? Muito, muito sentido. Inclusive, igual você falou, não acho que a família faça por mal. Uhum. Na cabeça das famílias que estão apadrinhando, elas estão achando que, de certa forma, elas estão dando uma oportunidade daquela criança ser amada, se sentir vista e tudo mais. Mas a longo prazo, eu acho que isso é muito prejudicial. Uhum. Porque volta naquela questão que nós conversamos, né? Sobre hoje eu consegui entender que muitas das minhas inseguranças vêm de todo esse meu passado. Claro. E talvez eu ter tido tantas experiências com essas famílias. Eu lembro de ver muitas e muitas crianças que estavam no abrigo e tinham irmãos. Elas saíam, eram adotadas e todo mundo era adotado. Eram 3 irmãos, cada irmão ia para uma família e depois uma criança voltava para o abrigo. Os pais adotivos não queriam mais essa criança porque essa criança era difícil, porque lidava de uma maneira que eles não gostavam, né? Então eu acho muito complicado, eu acho que tem que ter um preparo, mas eu acho que tem que ser na lei, né? No Sim. caso, não sei. E um preparo para as pessoas. Eu sei que para você adotar, você tem que fazer um cursinho preparatório para isso, mas eu acho que ele ainda é muito falho, porque senão não teriam tantas crianças sendo devolvidas, e essa questão que você falou também sobre eu acho que gera a sensação de não pertencimento, porque você está sempre voltando para o abrigo independente. Você teve um final de semana incrível, ou não também, e volta para o mesmo lugar, sabe? E na semana seguinte, ou volta a mesma pessoa, ou vem alguém diferente. Iam muitas pessoas também fazer serviços sociais, o que é muito legal, mas eu não sei o quão legal é isso, e eu não sei até onde passa do capricho das pessoas mesmo, de eu me sentir melhor indo fazer uma boa ação num abrigo ou trazendo uma criança para dentro da minha casa. Eu não sei onde deixa de ser um capricho da pessoa e de fato passa a ser fazer uma boa ação, sabe? Tem um capítulo, você já assistiu Friends? Você é mais jovem, não sei se você... Sim. Tem um capítulo... Sim, mas não tanto, não acompanhei, já assisti um ou outro episódio. Tem um capítulo que fala exatamente disso. E eles, a discussão deles é exatamente essa, de falar, acho que é a Phoebe que quer fazer uma boa ação e o Joey fala assim, mas isso é ser egoísta, você não tá fazendo pelo outro, você tá fazendo para se sentir bem. E aí eles começam Sim. uma baita discussão sobre isso, o capítulo é todo sobre isso, e ela, tudo que ela vai fazer, ela fala, droga, eu tô me sentindo bem de fazer isso, então tá errado, tem que ser bom pro outro. Mas tem muito isso, né, de o que eu devo pra sociedade, o que eu devo pra esse mundo, puxa, eu fui tão abençoada, então eu tenho que fazer pelo outro. Mas é muito isso, satisfaz a gente de fato, né? E quanto isso fere quem tá do outro lado, ainda que não seja essa a intenção. Sim. Né? Porque essas crianças, quando voltam pro abrigo, tem muito isso, né? Fui usado, sou um brinquedo que vou e volto, sou devolvido na hora que enjoou, né? Então... E eu que nas crianças gera até uma revolta. Sim. Porque o tempo todo você está sendo, igual você falou, você é uma pecinha ali dentro do sistema dos adultos, porque eles te pegam a hora que eles querem, eles te devolvem quando querem. Se você não seguir da maneira como eles querem, você não serve e vem a próxima criança e tá tudo bem. Então, como se não bastasse as histórias, porque para você chegar num abrigo, alguma coisa... Muitas coisas aconteceram. E como se não bastasse, ainda tem essa situação, né, de você ser um brinquedo. Eu sempre falei isso, e desde pequenininha eu vi essa situação de me sentir, não no meu caso, porque eu não fui para muitas famílias, mas eu acho que porque eu sempre fui uma criança fora da curva, assim, eu sempre fui mais calada, eu sempre me posicionei muito também. Então, por exemplo, eu falava, não quero ir com essa pessoa,
Mas a maioria das crianças não são assim, elas querem vivenciar aquele momento, mesmo que por um curto momento, né? Mas eu acho que inconscientemente vai gerando uma revolta. Eu me lembro de quando ter sido adotada, quando eu fui adotada, eu não conseguia sentir. Tipo assim, primeiro eu fiquei muito feliz e depois eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho que ser diferente, eu preciso mudar, porque senão minha família vai me devolver ou não vão gostar de mim. Então, eu acho que gera muitos conflitos nas crianças em si, né? Já são problemáticas por todos os problemas causados. E ainda vem mais esses, né, problemas. Então, eu acho que, para mim, é muito, muito complicado a questão da adoção, apesar de muito importante e necessária também, né? Acho que é o processo, né? Porque você ficar lá dentro assistindo crianças voltando, isso também gera um gatilho na sua mente de que sempre, nossa, não é tão fácil assim. E quando alguém te pega, a qualquer momento eu posso ser devolvida. Então é Sim. aquela, fica uma marca, né? De mais um foi devolvido. Ai meu Deus, aquele foi devolvido de novo. Ai, será que é isso que eu quero? Né? E quando eu sou adotada, ai meu Deus, será que vai me devolver? Eu imagino que isso seja um fantasma na cabeça da criança, né? Muito, muito. E entre as crianças mesmo, né? Rolam esses assuntos, como você falou, que eu quero isso. E eu conheci muitas que não queriam ser adotadas. Justamente por essa questão, né? De já ter vivenciado algo, a experiência, o gostinho de ter uma família funcional, porque saiu de uma família disfuncional, né? Então teve o gostinho e acabou voltando e acaba falando, meu, não quero. Então, tô sozinho, vou ficar sozinho, tipo isso. Como tem muitas crianças que não pensam dessa maneira e sonham, né, em ser adotados e de ter uma família. Mas eu acho que gera muitos conflitos, gera muitas inseguranças nessas crianças. Porque é um processo muito falho, apesar eu entendo a adoção como um processo de dar a essa criança a oportunidade de ter uma família e tudo mais, né? Mas eu não acho que o processo cuide da criança. Eles só querem dar uma família. Agora, como você vai lidar com isso, aí que Deus te abençoe. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Mas agora... A parte é dar a família. E aí, a oportunidade. E aí tem mais uma coisa, né? Vou te dar a oportunidade, mas neste processo você deixa para trás o seu passado. Porque no seu caso você falou dos irmãos, né? Como que foi isso? Seus irmãos todos ficaram? Como é que foi esse soltar, deixar... Eu sou muito abençoada, eu sou muito abençoada, porque eu me lembro a questão com Deus também era uma questão muito difícil para mim, porque na época, quando criança, eu não conseguia entender como Deus tinha deixado tudo aquilo acontecer. Então, eu desdenhava muito, eu brinco e falo que eu comecei a acreditar em Deus quando eu orei. Orei assim, né? Só joguei, falei, se me escutar, muito que bem, eu vou saber que você existe. Falei, se não for dessa forma, então, porque não existe. E ali ele se mostrou presente e na minha vida, né? Porque eu falei, eu só saio do abrigo depois que os meus irmãos saírem. Eu fui a última a sair e eu fiz questão de ficar por mais um tempo para que, caso algum deles voltassem, eu estaria lá. Eles não estariam sozinhos, né? Mas também não é todo mundo que pensa dessa forma. Claro, porque é o salve-se quem puder, né? Exato. Nesse processo, foi uma escolha minha. Eu não tinha aberto isso para ninguém, para nenhum dos profissionais, né? Porque eu acho que talvez eu teria sido obrigada, porque queira ou não, eu era uma criança, eu não respondia por mim. Por isso, falo sempre, o juiz que acompanhou meu processo, ele sempre me deu voz e foi meu amigo. Ele não me tratou como criança naquele momento. Eu falo, inclusive, que dos meus 6 anos de idade até a minha adoção, eu à frente do meu processo adotivo, né? Porque foi em conjunto com ele e dos meus irmãos, exatamente. Em conjunto com esse juiz, nós decidimos juntos o que faríamos a partir dali, né? O que seria feito. Então,
eu fiquei no abrigo e esperei que todos eles encontrassem uma família e esperei me certificar de que todos realmente ficariam nessas famílias. Porque se voltassem, eu estaria lá. E como não voltaram, eu também me permiti, né, ter uma família. Mas nesse processo da minha escolha, eu perdi uma família também. Porque eu estava num processo de adoção e eu não podia ser adotado por eles, porque eu tinha um compromisso comigo, que era, primeiro, os meus irmãos, depois que eles estivessem resolvidos. Mas eu falo também, né, Deus fez perfeito, porque eu estou na família certa, acho que não poderia ter sido melhor. Inclusive, anos depois, encontrei com essa minha primeira família, e foi muito legal a nossa conversa, a nossa troca. Tenho contato até hoje com essas pessoas, porque foram, né, fizeram parte da minha história. Então, foi muito bacana. Mas é muito difícil, porque eu tenho contato com algumas crianças que hoje não são mais crianças, né, da minha época do abrigo, que reencontraram irmãos também, ou conseguiram ser restituídos, que falam, pela família, né? Então, é muito legal e é muito individual, né, as experiências, porque assim como eu escolhi ficar, tiveram pessoas que escolheram ir e não sei, né, o que aconteceu depois, mas como eu falei, eu precisei perder para ganhar, né, nesse processo. Eu perdi os meus irmãos de uma certa forma e eles ganharam a família que eles queriam. Eu ganhei também, porque não sei, mas acredito que eles estejam todos bem. Perdi uma família nesse processo e ganhei a minha família. Então, foi muito difícil, foi muito difícil. Hoje é mais fácil, hoje eu lido com as minhas questões do passado, estou tentando, né, lidar com as minhas questões do passado de uma maneira muito mais leve, mas eu entendo que tudo foi da forma que deveria ter sido. Eu tive o meu primo, né, que me ajudou muito nessa questão, porque ele era o mais velho. Éramos eu, 5 irmãos, e esse primo. E ele quem cuidou de mim. E quando ele foi adotado, eu passei a cuidar dos meus irmãos. E para mim, foi a forma que encontrei, né, de cuidar deles. Era me certificando de que eles teriam uma família funcional da maneira como merecíamos, né? E é isso. E aí, quando eles foram, como que foi para você ficar? Ver cada um saindo? Foi muito doloroso. Nossa, chorei muito. Em cada partida, para mim, era uma parte de mim que ia embora também. Eu falar dos meus irmãos, para mim, ainda é muito sensível, porque para mim foi a minha maior perda. Acho que de toda a minha vida, porque eles eram a minha família e eu tinha essa consciência, apesar deles não conseguirem entender isso. Quando eles falavam de família, eles entendiam que família era filhos, pai e mãe. E ali nós éramos só irmãos, né? Então, mas ao mesmo tempo em que foi muito doloroso para mim, também foi muito gratificante. Fiquei muito feliz por todos eles terem uma família. Porque os nossos pais não conseguiriam ser pais, eles não conseguiríamos a família da maneira como eles queriam, como nós queríamos. Então, apesar de muito doloroso, muito difícil, eu até hoje fico muito feliz e me orgulho demais da maneira como tudo aconteceu. Mas ainda é um tópico muito sensível, porque, como eu falei, para mim, acho que foi a minha maior perda, que é a questão dos meus irmãos, porque também tem essa, né? Nós somos irmãos, mas como fomos adotados por famílias diferentes, quando éramos menores de idade, a minha mãe precisava entrar em contato com os pais dos meus irmãos. E muitos não querem esse contato, por medo, às vezes, né? E, por exemplo, os meus irmãos eram pequenos. Eu lembro que eu tinha um irmão de 1 ano de idade, o outro tinha 3 anos. Então, provavelmente, essas crianças nem se lembrem, né? E muitos, eu lembro que uma das famílias dos meus irmãos, eles vieram de outro país, ficaram aqui no Brasil alguns anos, esperando na fila de adoção, tudo mais. Quando voltaram, já
adotaram as crianças e voltaram para o país de origem deles. Eles voltaram como se eles tivessem tido filhos no Brasil. Então, eles não sei hoje como está sendo, mas na época eles não queriam abrir que era uma adoção, eles queriam falar para o mundo que era filho deles. Então, a gente perde o contato, né, com os irmãos. E eu acho que essa é a parte dolorosa também, porque, queira ou não, num dia você tá num abrigo com todo mundo, e no outro dia você tá sozinho com a sua nova família, a sua nova realidade. Então, é bem chocante. Assim, eu acho que o processo de adoção, hoje eu entendo que é muito difícil para os pais, por adoção também, porque você vai numa expectativa de abraçar uma criança, de abraçar aquela história, e ser amado também, né, por aquele filho. E às vezes você não consegue de primeira, mas não é porque eles de fato não te amem ou não vão te amar, mas porque essa criança carrega uma bagagem e muitas das vezes muito dolorosa, né? Então Muitos eu acho medos, que né? muitos. Eu falo, eu carrego os meus medos de criança até hoje. Hoje eu trabalho eles, mas eu acredito que eu vou viver com eles para sempre, vou carregar comigo para sempre. Hoje tento ressignificar da melhor maneira possível, como sempre fiz. Porque desde pequena eu ressignifico a minha história e a história dos meus irmãos, né? Tanto com a adoção, tanto quando decidi cuidar deles também, porque eu também era uma criança. Então, eu acho que... Mas eu acho que, apesar de entender a dor dos pais por adoção, né, essa incompreensão, eu entendo muito a dor da criança também, Claro. de não saber o que é família, né? E até você entender o que é ter família, o que é fazer parte de uma família. Até hoje eu tenho meus tilts. Então, eu acho que é muito complicado. Eu falo sempre, para mim, a adoção é muito complicada, apesar de necessária. Você vê que você, com 27 anos, vem e diz: até hoje eu tenho os meus tilts. Então, sim, quantos gatilhos ficam para trás, né? De coisas que vão sendo carregadas e levadas. Às vezes até por não falar, né? Para os pais isso, não vamos tocar nesse assunto porque pode machucar. E talvez se você falasse mais disso, pudesse dar aquela desafogada, né? Você sentiu falta de espaço, de repente, tanto pai e mãe adotivos, quanto irmãos adotivos, de falar desse assunto, de bater nessa tecla? Muito, muito. E eu só consegui entender isso hoje. Na época eu não entendia também, por ser criança e não consegui entender. Mas hoje eu entendo que eu precisava disso. Eu acho que às vezes, eu entendo, vou generalizar, né? Entendo não, vou generalizar, vou falar como se eu fosse todos os filhos adotados, né? É a sua sensação. Exato. Eu entendo que nós, como filhos adotados, às vezes não queremos falar, porque, por exemplo, na minha casa eu não tinha esse espaço. Não era algo que era falado. Eu fui adotada e na minha cabeça a sensação que eu tive é que eu fui adotada e naquele momento eu precisava esquecer dos meus pais, dos meus irmãos. Hoje, agora você é a fulana de tal, agora você tem esses irmãos, esses são seus pais, essa é a sua vida. Apaga o passado. Ninguém nunca me disse isso. Era a sua sensação. Era a minha sensação e eu cresci com isso. Então, na minha cabeça, eu não podia falar porque eu estaria sendo ingrata, eu seria não mal vista, mas do tipo, poxa, eu fiz tanto por essa menina e ela só consegue ver o passado. Sim, mas e não é sobre isso, mas é sobre você entender, né, que passou, tá tudo bem, vai sempre fazer parte, como serão sempre meus irmãos, mas hoje eu tenho mais, hoje eu tenho uma grande família, né, apesar deles não se conectarem, entendo que tem uma grande família e poderia ter sido mais leve para mim se eu tivesse aberto com outras pessoas, tanto meus irmãos quanto meus pais, e na época eu não tive essa abertura. Eu acho que hoje eu entendo que eu não tive isso, porque eu não falei e ninguém chegou em mim
também para perguntar se eu queria falar sobre isso. E hoje eu entendo que não me perguntavam para não me machucar. Mas hoje me machuca o fato de não termos tido essas conversas. Porque acho que teria sido mais fácil no meu processo de adolescência, por exemplo. Eu acho que a minha adolescência poderia ter sido menos rebelde, talvez se eu tivesse tido oportunidade desses tipos de diálogos. Mas eu entendo que minha família não queria me machucar e eu, por minha vez, também não queria machucar minha família. Então, acho que todo mundo se machucou, porque hoje eu vejo que minha família também tem uma certa sequela por eu não ter falado. E eu tenho a minha por não ter falado. Então, não sei como os pais devem chegar nessas crianças, a família no geral, né? A família adotiva. Não sei qual é a melhor forma de se chegar, né? Abordar esse assunto com as crianças, porque talvez nem todas queiram falar. Mas você acha que se te perguntasse, por exemplo, Bia, você quer falar sobre sua adoção? Seria um caminho? Com certeza, com certeza. Eu passei muitos anos, Ellen, sem falar, e isso gerou gatilhos em mim. Hoje eu consigo falar, hoje eu tenho 27 anos e só agora eu consigo falar sobre a minha história, e isso faz com que eu crie uma confusão na minha cabeça, porque eu não sei por onde começar a contar a minha história, que é algo meu, que eu deveria saber, eu tenho propriedade para falar sobre a minha vida, mas eu não consigo falar. E hoje eu tenho para quem falar, mas me falta palavras. Eu ainda não consigo, porque não fiz isso a vida toda. Então, hoje eu sinto essa necessidade, que sempre senti, mas só hoje eu consigo expor isso e falar da melhor maneira para as pessoas. Ainda assim, não consigo falar. Mesmo querendo falar, não consigo. Então, eu acho que se tivesse sido abordado lá na minha infância, talvez eu levasse com mais leveza, tudo isso, e hoje fosse, não que eu ia falar mais bem resolvida, não que eu não seja bem resolvida com a minha adoção, mas eu acho que eu poderia falar de uma maneira diferente. Como, por exemplo, eu lembro que na época da escola eu não conseguia falar para as minhas amigas, eu mentia, porque eu sou uma mulher negra que fui adotada por uma família branca. Então, quem vê não precisa ser muito inteligente, né? É só olhar. Mas eu mentia. Eu falava para as pessoas que um parente distante era negro, por isso eu sou negra. Você fazia isso? Fiz durante muito tempo, porque eu sentia, de certa forma, acho que eu passei a sentir vergonha do meu passado, de contar a minha história para as pessoas. Não sei o porquê, eu acho que porque não falávamos sobre isso, eu passei a entender que eu não podia. Ficou uma história escondidinha que deixa isso aqui abafadinho, né? Não precisamos tocar nesse assunto. Como se fosse um assunto ruim. Totalmente, eu falava com pessoas pontuais e muito pouco, tipo, muito pouquinho mesmo. Então, por isso digo, acho que tem que partir dos pais, tem que partir da família. Claro. Porque não tem o discernimento de falar, é isso que eu tô sentindo, eu preciso que vocês falem. Até porque acho que naquele momento, quando criança, se eu falasse, eu não conseguiria falar. Então, talvez eu reagisse com raiva, como se durante muitos anos eu não conseguia entender de onde vinha tanta raiva, se nada estava acontecendo, tipo, se eu era amada, se eu tinha uma mãe, se eu tinha um pai, se eu tinha meus irmãos, o porquê que eu sentia tanta revolta dentro de mim. E talvez se eu tivesse conseguido conversar sobre isso, talvez não tivesse impactado, não estivesse impactando agora nos meus 27 anos. E eu acho que porque agora... E eu acho que é importante... Não, eu acho que é importante a gente ver isso, né? Que não é uma conversa. Não é falar, você quer falar sobre isso? E a criança falar não, e nunca mais falar. É daqui a pouco, você quer falar sobre isso? É só deixar, talvez, o caminho aberto. A hora que você quiser, esse é um assunto que eu quero saber da sua vida, né? É como se fosse, eu quero me interessar pela sua vida, né? Você dá a liberdade da criança, se um dia ela quer falar, você fala, eu tô aqui pra escutar. Quer falar? Tamo aqui. Não quer falar? Tô aqui também. E tá tudo certo.
Mas eu, na época, eu entendia que eu não podia falar, porque ninguém falava. Eu falei, se Não tá pode. falando, eu também posso falar. E isso fez com que agora eu queira falar e não consiga, por exemplo. Não sei por onde começar, não sei o que falar. Às vezes acho que falando talvez vá afetar pessoas que eu não quero afetar, mas ao mesmo tempo que eu entro naquele conflito de, mas é a minha história. Como que eu não posso contar a minha história? Posso. Mas, então, por isso digo, acho que tem que partir da família, abrir esse espaço. E como você falou, não vai ser num dia, no segundo, no terceiro. Às vezes vai demorar anos para que essa criança queira falar. Exato, mas às vezes ela vai precisar falar sobre isso. E se não for com alguém, vai ser com alguém. Se não for com você, vai ser com alguém, né? Se não for com o pai, vai ser com a mãe, com o tio, com a avó. Mas acho que tem E tem que que existir abrir. esse vínculo, né, de confiança mesmo. Com certeza. De, filho, com você certeza. não... Vê se faz sentido isso. É o pai, a mãe, os irmãos ali se colocarem numa posição de que você não nos ofende se você quiser falar sobre isso. Sim, você sim. não nos machuca se você quiser falar sobre isso. Você está contando da sua vida e a gente acolheu você com o que você trouxe. Uhum. Né? Com a sua mochila toda. Não é você ir larga a mochila para trás. A gente acolheu você com mochila e tudo. Então, acho que isso na criança gera isso que você falou, né? Eu não posso ser ingrato, eu não posso falar da outra família porque seria um desrespeito, né? Como que eu vou fazer isso? Quando na verdade acho que a família pode se colocar e dizer, você pode trazer o que você quiser, né? Não. Sim. E a família, até por ser a parte adulta da relação, ter a maturidade de dizer, é uma criança que precisa falar, vamos acolher, né? E você teve vontade, Bia, de ir atrás dos seus pais e dos seus irmãos? Conta disso. Tive. Eu pensei muito. Quando mais nova, eu não queria encontrar com os meus pais. Uma coisa que está decretado na minha vida, eu vou encontrar com meus irmãos. Em algum momento. Eu não acho que esse seja o momento, porque eu tenho muita coisa para trabalhar antes de encontrar com eles. Até porque também, quando encontrar, eu quero acolher, quero... Mas, enfim, vou encontrar com eles. É um mas preparo a questão... porque você está pronta para acolhê-los, mas e se eles não estiverem? Né? Você tem que estar muito pronta para mais uma rejeição, vamos dizer assim, né? E eu acho que, na verdade, eu me preparo, né? Por isso não vou atrás deles também, porque eu estou nesse processo de me preparar para ser rejeitada também, porque queira ou não, como eu falei, eles eram muito mais novos, talvez não tenham essa lembrança de que eu tenho. Não, e talvez eles não tenham a noção da proteção que você deu para eles. Exato. E tá tudo bem. Sim, e tá tudo bem. Porque eles tinham outra idade, eles não tinham maturidade, eles não lembram o que aconteceu, né? Então, você tem que estar muito preparada para isso não soar para você como uma ingratidão. É o mesmo, você entende que é a mesma visão que você olha para a mãe adotiva e fala, não posso fazer isso porque não posso ser ingrata. Ai, mas eu também não posso querer a gratidão dos meus irmãos, porque olha, né, que... E eu trabalho muito, desde pequenininha eu venho trabalhando isso na minha mente, de que se algum dia não, o dia que eu encontrar com eles não quiserem uma relação comigo, tá tudo bem, porque não tivemos de fato, né? Tivemos um curto período de relação, hoje eles têm uma vida e talvez não queiram me incluir nessa vida deles e vai tá tudo bem. Mas eu preciso desse preparo também. Em relação aos meus pais, quando fui adotada, eu não tinha interesse nenhum, mas eu acho que por conta... Eu sentia muita mágoa deles, muita mágoa, porque passamos, tanto eu quanto meus irmãos, passamos por tudo que passamos por conta deles, por conta das inconsequências deles, né, das escolhas deles. Então, eu não queria nenhum tipo de contato. Hoje, que eu tô mais velha, às vezes eu paro para pensar e vejo eles como pessoas doentes. Porque drogados logo são doentes, não pensam como pensamos. E talvez
reencontrá-los e ver que eles estão vivendo uma vida diferente, tal, isso me deixaria feliz. Não sei se eu conseguiria ter uma relação com eles. Hoje eu ainda penso muito sobre se eu quero, de fato, ter um encontro, ou se tá tudo bem, porque, queira ou não, a vida se encarregou de deixar tudo bem, e acredito que para todos os lados, né? Mas ainda é algo que eu tô trabalhando em mim, se eu quero ou não encontrar com eles, e o que eu faria depois disso, porque se ainda são doentes, eu não tenho nada o que fazer. Não acho que eu devo nada a eles, como eles não me devem nada. E talvez não seja mais interessante para mim encontrar com eles. Eu queria respostas. Uns anos atrás a gente já até teve essa conversa. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu preciso, acho, né? Que eu preciso das respostas. E hoje vejo que não preciso de todas as respostas. Meu pai, ele dizia uma frase, me disse algumas vezes e ficou para sempre: coisas sem solução, solucionadas estão. E em relação aos meus pais, é isso que eu penso. Acho que eles me magoar de todas as formas. Se eles estiverem bem, com família, com filhos, eu vou ficar super triste. Ao mesmo tempo que ficarei muito feliz. Vou ficar muito feliz, mas isso vai ferir a minha Bianquinha lá do passado. Porque era o que eu queria ter tido e não tive, entendo que, né, por conta da doença deles. Vou tratar como doença. Ao mesmo tempo que às vezes eu penso que às vezes poderia ser legal, poderia ser não uma relação de pai e filho, porque eu tenho minha mãe, tive o meu pai, e não são eles. Eles foram quem me gerou, as pessoas que me geraram. Exato, ponto. Mas acho que às vezes poderíamos ter uma relação de, só de eu chegar. Às vezes eu sinto que eu preciso chegar e falar, meu, tá tudo bem. Hoje eu sou quem sou por conta de tudo. Então, muito obrigada. Ao mesmo tempo que dói, também agradeço muito por tudo que aconteceu. Porque graças a tudo isso, sou quem sou, estou na família que estou. Então, ainda tenho esse conflito. Se quero, se não quero, por quem não vou atrás. Porque para isso não estou preparada. Mas porque não me preparei também, né? Venho de pouco tempo pensando em como seria um reencontro, mas não tenho essa super vontade. Conheci pessoas, eu ia falar tenho amigos, mas não, conheci pessoas por adoção que gostariam, que têm muita vontade de encontrar os pais, e não é a minha vontade, mas acho que num passado eu quis encontrar porque eu queria que eles me dissessem o porquê que eles fizeram isso, o porquê que eles tomaram aquelas decisões naquele momento e deixaram nos afetar tanto. Mas eu também lembro, ao mesmo tempo que penso isso, eu lembro de uma questão, e eu acho que por isso também penso que talvez eles tenham mudado, e se eles tiverem mudado, talvez eu queira uma relação. Como eu falei, não será uma relação de família, acho que nunca vai ser, mas uma relação de, sei lá, conhecidos. Quando eu entrei no meu processo de adoção, todos já tinham sido adotados, meus irmãos, né? E eu estava na van escolar do abrigo. E aí eu lembro de um dia que um rapaz pediu para parar a van e pediu para falar comigo. Eu olhei pela janela, eu não reconhecia, eu não sabia quem era, mas eu sou curiosa, e eu falei que a tia da perua falou: você conhece aquele homem, quer falar com ele? Eu falei: conheço, quero falar com ele. Não sabia quem era, porque eu olhei e falei: não sei, mas quer falar comigo? Eu falei: então vamos ouvir. Quando eu cheguei, era o meu pai biológico. Ele se apresentou. Se apresentou e ele estava muito diferente. Eu não reconheci porque o cara que eu conheci era magro, de droga, estereótipo de droga, assim, feio. E ele estava mudado. Tipo, ele estava trabalhando, ele sujo, de pedreiro, assim, acho, não sei, mas ele estava forte, ele tinha mudado de vida. E ele, naquele momento, eu lembro, eu tinha 6 anos de idade. Eu falo, esse dia me marcou de uma forma que falar para você isso é como se eu estivesse vendo a cena na minha frente. É como se eu me visse de fora da situação.
Eu lembro dele dizer que, mudei de vida e super feliz, falando, eu vou voltar, eu vou tirar você e seus irmãos de lá, e eu só concordei. E na minha cabeça, aos 6 anos de idade, eu me lembro de pensar, eu não posso falar para ele que meus irmãos foram adotados e que eu também estou sendo, porque isso vai fazer com que ele regrida, né? Eu falei, não, isso que eu quero. Então eu só concordei e falei que estaríamos esperando. E não esperamos, né, por ele. Inclusive, esperamos 4 anos, né? 4, 5 anos. Acho que esperamos muito, inclusive. Então, talvez essa minha não é vontade, mas existe uma pequena vontade de encontrar com ele para dizer isso, para dizer, meu, que bom que você conseguiu mudar, eu mudei também, e tá tudo certo. Você olhar para trás hoje, você consegue dizer assim, eu perdoei meus pais? Totalmente, totalmente. Eu levei muito tempo para perdoar, muito tempo. Eu remoí muito, 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 até entender que hoje eu entendo que perdoei. Eu abraçaria eles e diria, vocês nunca me pediram perdão, mas estão perdoados. Porque entendo que não fizeram por mal, não fizeram, e tá tudo certo. Mas eu não sei dizer ainda, porque eu falei, eu acho que encontrar com eles vai me ferir de todas as formas, se eles estiverem bem ou não. Eu gostaria de encontrar com eles para dizer isso, tá tudo bem, segue sua vida, como tô seguindo a minha e tá tudo certo. Então, estão perdoados. Mas demorou muito para que eu perdoasse. Eu por um momento, não. Durante anos da minha vida, eu achei que eu nunca seria capaz de perdoá-los. Eu acho que isso também é algo que eu fico muito feliz, de hoje ter essa maturidade de entender que, tá tudo certo. Tá tudo, e volto a dizer, tudo aconteceu e está acontecendo da maneira que deveria ter acontecido, que sempre estava escrito, né? Já estava escrito que seria dessa forma. Então eu fico muito feliz por tudo isso, e hoje eu consigo entender. Antes eu não entendia. Antes eu era um pocinho de revolta, mágoas, e hoje não. Hoje eu sou só gratidão e perdão. E o que você acha, se você pudesse falar para uma mãe, o que você diria? Olha, o seu filho adotivo, ele vai ser adolescente. O que você acha hoje que teria feito diferença na sua adolescência? Puxa, eu acho que eu não teria sido tão revoltada se... Eu acho que é a questão da compreensão dos pais, né? Eu acho que a adolescência, ela já é difícil por si só. Quando você é uma criança que vem de muitos traumas, é ainda pior. Então, aquele processo, né, de toda criança passa, de criança para adolescente, já piorar o comportamento e tudo mais. Quando é uma criança adotada, eu acho que nós temos o direito de nos revoltar. E o que eu diria para os pais é: tenham paciência, amem seus filhos, porque é isso que vai fazer a diferença na vida deles. É isso que vai fazer com que eles sejam adolescentes, adultos melhores. É isso que vai fazer com que a rebeldia diminua ou se transforme em algo melhor. Mais rápido, né? Sim, eu acredito que os pais, quem conduzem, né? Como vai ser a infância e a adolescência dessa criança. Então, não sei se estou certa, né? Ou se estou jogando toda a responsabilidade para os pais. Mas são os adultos da relação, né? A responsabilidade é dos pais. A criança não tem como dizer assim. Já pensou eu chegar para você e falar: mas Bia, por que você não falou? Aí você pega uma criança que você protegeu os irmãos, protegeu o pai. Olha o nível da sua preocupação com o outro. Você protegeu o seu pai de dizer: eu não posso dizer para ele o que ele vai, o que vai ser da vida dele. Então, 6, 7 anos com uma responsabilidade fora do comum. Sim. E aí não é justo eu chegar e agora falar para você: você tinha que ter falado. Quantas coisas você não tinha que ter feito, você já fez mais do que era esperado nas idades, né? Então,
ninguém pode cobrar isso. Então, de fato, e isso serve para pais biológicos e pais adotivos, a responsabilidade é sempre dos pais mesmo. A responsabilidade de acolher, a responsabilidade de ouvir, a responsabilidade de dar limites, de dizer os nãos que precisam ser ditos, com amor, que é isso que você falou, né? Porque quando tem amor, a revolta se apaga. Sim. Né? É como a gente estava falando disso ontem, que quando acontece uma, entre aspas, uma briga de trânsito, se você sai enfurecido para falar, você passou na minha frente. Se a pessoa faz assim, desculpa, desculpa, imediatamente tudo se acalma. Né? Então, é uma palavra branda que acalma o vulcão que tá. Agora, se o outro vem, que é que você tá falando? O negócio vai inflamando e pega fogo, né? Então, acho que isso os pais têm que ter em mente, que quando a criança ou adolescente começam na rebeldia, é quase que agarrar pelo pescoço e abraçar e falar, filho, eu te amo, deixa se debater e só aqui agarrado, eu te amo, até que isso acalme e daqui a pouco cai no choro e daqui a pouco tá abraçando de volta, né? E isso não é só para filhos adotivos, isso é para todos os filhos, sobrinhos e quem seja lá quem a gente esteja responsável, né, no momento, uma professora de escola, né, de dar amor para um aluno. Então eu vejo muito assim, e a responsabilidade realmente como não sendo do filho adotivo, ele é mais uma vítima, né? Ele foi a vítima do abandono, ele foi a vítima das idas e vindas, de viver de sonhos de fim de semana, viver contos de fada de fim de semana e na segunda-feira tá de volta, né, naquela vida de abrigo, que não tem um adulto para abraçar, um que vai comprar um sorvete. Então, né, é uma montanha-russa assim emocional, né? Os fins de semana super felizes e a semana super triste. Aí, volta para a semana cinza, né? E isso no cérebro da criança faz diferença no desenvolvimento cerebral. Não só no desenvolvimento neurológico, mas tamanho de cérebro. A amígdala, que é um pedacinho lá bem no centro do cérebro, ela começa. Eu não sei se você já viu um estudo sobre órfãos da Romênia, e eles estudaram essas crianças ao longo de 35 anos. Então eles fizeram um estudo muito longo. E aí eles estudaram as que ficaram na instituição, as que foram adotadas logo e as que foram adotadas tardiamente. E quando você vai olhar a tomografia, a ressonância da cabeça dessas crianças, você vê essa amígdala, que é o responsável pelo medo, aumentada. Então, quando você contou isso, né, de que, putz, eu fiquei lá para ver se meus irmãos iam voltar. Eu imagino como é a sua amígdala cerebral, sabe? Sempre pronta para ameaça, sempre pronta para lutar ou fugir, né? É um estado de alerta constante. Isso faz sentido para você, sim? Muito, muito. E volta na questão que nós estávamos conversando ontem também, né? Sobre eu falar para você que hoje, aos 27 anos, eu me encontro perdida. Aliás, eu me encontrei dentro da minha perdição. Porque hoje eu consigo entender que muito do que eu não entendo, muito do que sou hoje, é por conta de tudo isso, né? E eu entendo também que, por exemplo, voltando na questão da adolescência, né? Para minha mãe também foi muito difícil. Eu acredito que para ela, porque ela sempre teve filhos muito obedientes, que submissos de uma certa forma, que nunca questionaram ela. E eu nunca tive uma mãe. Então, para mim era muito difícil ser submissa às ordens hoje eu tenho dificuldade de amar as pessoas que eu amo. Não que eu não ame, eu amo muito. Mas eu tenho dificuldade de amar, eu tenho dificuldade de tantas coisas. E hoje, aos 27 anos, eu entendo que eu tô cansada. Eu tô cansada de lutar uma luta que existe, uma batalha que existe só na minha cabeça. Porque a vida toda eu precisei lutar. Eu falo que, por isso, falando de Deus também, eu falo, hoje eu tenho muita fé em Deus, porque sei que a minha vida toda ele sempre esteve comigo muito. Eu às vezes brinco, falo que eu sou a queridinha de GG, porque eu fui muito abençoada,
apesar de tudo, todo mundo fala, todo mundo que me conhece, apesar da minha história, tenho muitas sequelas psicológicas, psíquicas, e acredito que você falando agora do meu cérebro deve ser, inclusive, se você quiser estudar. Acho que, não sei, eu sou muito ponto fora da curva, assim, porque não é todo mundo que pensa como eu penso. Eu tenho um contato, como eu falei, com muitas crianças do abrigo da minha época, e não que eu seja alguém ou tenha algo, mas nenhum deles tem o que eu tenho ou é da maneira como eu sou. Acredito que isso tenha vindo da minha família também, né? Apesar de não falarmos sobre isso, sempre me apoiaram. Então, acho que sou diferente porque tive um apoio, mas não são todos. O que você vê quando você fala sou diferente? Me dá um exemplo de uma coisa que você vê de diferente, de algum amigo seu aí que saiu do orfanato naquela época, tinha mais ou menos a mesma ideia. Me dá um exemplo. Nenhum deles prosperou, Ellen. Se eu falar, chega aquela questão também já vai para a questão social, talvez. Eu acho não, mas parece que quem vem do abrigo, todo mundo que sai de um abrigo não cresce. São poucos os que conseguem, e não digo só enriquecer de dinheiro, mas de conhecimento, de tudo, sabe? Parece que a pessoa para no tempo, assim, depois de adulto. Então, hoje, as pessoas que viviam comigo, que antes tinham a mesma ideia, pensavam como eu pensava, hoje são crianças ainda. Pensam como criança, agem como criança, ao ponto de eu olhar e falar, eu não consigo ter uma amizade, porque não condiz com quem eu sou. E como eu falei, eu não tenho nada, eu não sou nada. Então, mas o que você acha que foi a diferença na sua vida para a vida deles? Do que você conhece, do que você já ouviu? Qual você acha que foi assim, putz, isso aqui eu tive que eles não tiveram? Eu tenho uma família estruturada, né? Tá. Dentro das desestruturas da minha família, minha família é muito estruturada. Então, por exemplo, eu tive o apoio do meu irmão mais velho, que quando criança, eu lembro muito dele falando comigo, conversando muito, me abrindo os olhos para coisas que eu não conseguia ver e me ajudando a transformar as minhas dores. Então, eu acho que é isso. É você ter alguém que ajude a ressignificar, que você não é só aquilo, você não vai ser para sempre um órfão. Porque é muito difícil para... Eu não sei se as circunstâncias fazem com que sejamos pessoas... Eu não sei explicar, parece até um pouco de preconceito, mas não vão sair daquilo, vão ser sempre aquilo, sabe? Tipo, classe operária, vão estar sempre na classe operária, não conseguem pensar além, não sei explicar. O que é que eu tenho de diferente dessas pessoas? Eu só consigo ver que, graças a Deus, eu sou diferente, mas eu não consigo pontuar o que é que foi diferente. Quando você estava no processo da adoção, recém-adotada, depois na adolescência e tal, você teve passagem por psicólogos? Não, porque a minha mãe e meu pai não acreditavam em terapias, em nada disso. Então, inclusive, eu estudei, estudei em uma escola que tinha como é que fala? Um núcleo de profissionais muito bons. Então, tinha psicopedagoga, tinham outros profissionais, chamaram minha mãe, eu me lembro, eu tinha 15 anos quando isso aconteceu, chamaram minha mãe na escola, me colocaram na sala com a diretora e outros profissionais e disseram que eu deveria fazer um acompanhamento psicológico, que talvez eu tivesse alguns distúrbios, por conta de tudo, apesar deles não saberem, eles eram profissionais, então olharam para mim, me estudaram e perceberam. E eu me lembro da minha mãe dizer que não iria melhorar, que eu iria melhorar se eu quisesse melhorar. E daí em diante eu só piorei,
porque eu não sabia Porque foi melhorar. jogado na sua mão, né? Sim, ou seja, é aquele meme do se depende de mim, então sinto muito, não vou fazer. Porque eu não sabia o que fazer, porque na minha cabeça eu já tinha melhorado muito, tipo, de criança para adolescente, e quando chegou ali, eu vi um profissional falando, ela precisa de tais ajudas, e foi me negado, de uma certa forma, essas ajudas, porque eles não acreditavam nisso. Hoje eu faço terapia, e eu vejo que minha vida teria sido muito mais fácil se eu tivesse feito lá no passado. Inclusive, no abrigo eu tinha um acompanhamento psicológico, e eu não me lembro se foi orientado para os meus pais ou não, mas eu me lembro que me foi orientado continuar em terapia. Então, acho que se foi falado para uma criança de 7, 8 anos, também foi falado para os pais, porque não faz sentido. Mas eles não acreditavam. Não culpo eles por não acreditarem, acho que também vem da história deles, de quem eles são, mas me faz falta ter tido esse acompanhamento. Então, e acho que isso acontece com todas as crianças por adoção. São poucos os pais que têm a noção de que a criança precisa e vai precisar para sempre desse acompanhamento. Não, talvez não para sempre. Eu penso que terapia é um processo, né? E você não vai se curar da noite para o dia. Eu tenho 27 anos e hoje eu preciso me curar de 27 anos atrás. Então, talvez com 15, se eu tivesse começado a terapia, eram só 15 anos. Seria mais fácil. Então, eu tenho a noção de que os pais por adoção não têm essa noção. Acham que, vou adotar e ele vai ter a mesma condição psíquica, é assim que fala? Que o meu filho, que foi gerado com todo amor, que foi esperado. Eu estudo assim, né? Às vezes eu leio algumas coisas de psicologia e eu vi que até o feto sente, né? Então, eu tenho traumas que eu nem sei que tem. Com certeza. E na minha adolescência, tudo isso aflora. Claro. Então, eu acho que eu fui uma adolescente difícil. Poderia ter sido mais, mas acho que fui muito difícil, e entendo que para minha mãe também, se estava sendo difícil para mim, para ela também, claro. Porque para ela era algo novo, para o meu pai também. Mas eu acho que todo mundo que for adotar tem que ter consciência de que é terapia para sempre, é terapia no filho, é terapia em família, terapia na mãe, no pai, no periquito, em todo mundo, no cachorro. Todo mundo, porque é muito importante para que essa criança cresça e entenda, porque eu acho que para nós, como adotados, é difícil ver o amor, mesmo sendo muito amados. Então, é aquele negócio, ou você aprende por amor ou você aprende na dor, né? Para nós é mais fácil aprender na dor, eu falo por mim, eu aprendo muito mais rápido quando é pela dor. No amor eu não consigo entender, não me ensinaram. Você foi criada na dor e não no amor. Então, volta naquela questão também que você falou de você é muito batalhador e tal. Às vezes eu tô cansada dessa batalha que eu criei, e não é que eu criei, que me colocaram. Me colocaram e falaram, e vai guerrilhar e ponto. Então, eu continuo num debate e não tem mais ninguém, só tem eu e eu no campo de guerra. Porque são coisas que poderiam ter sido curadas com terapia, com muito, muito, muito amor, e talvez naquele momento eu não tivesse tido esse suporte, né? Por isso digo, pais por adoção vão precisar para sempre. Sim, de muita terapia. Não é ruim, né? É muito bom, porque aumenta o vínculo também, acredito, né? Familiar. E se você pudesse deixar um recado para os filhos adotivos, que recado você deixaria? Difícil, eu nunca tinha pensado. Eu só sei meter pau nos pais. Mas, eu acho que é a questão da paciência também, né? Porque a paciência é trabalhada no dia a dia e dar tempo ao tempo, que as coisas vão melhorar. Eu acho que é difícil para nós, filhos por adoção, entender que nós fomos escolhidos. E isso também é muito melhor, eu acho, do que você
não melhor ter sido gerado, não é uma competição, mas eu fui escolhida. Eles poderiam ter escolhido outra pessoa, outra criança para amar, outro filho, né? Então, eu, por ter sido escolhida, eu tenho... Não sei dizer. Você acha que faz sentido quando... Porque eu tô falando de fora, né? Como uma pessoa que conhece, que convive com alguém adotado. Mas essa frase é válida, eu dizer assim, puxa, vamos trocar o alto valor do abandono, da rejeição, pelo alto valor de, caramba, fui escolhido por uma família estruturada. Né? Tentar desfocar da coisa ruim e focar no que é bom. E pensar, tá, fui rejeitado, fui abandonado. Então era melhor eu ter ficado ali do que ter passado a ter o que eu tenho aqui? Se eu tivesse escolhido... Será que... É muito válido o que você está falando, e eu acho que faz muito sentido, porque eu vou falar por mim. Durante muitos anos, eu acho que eu não conseguia aproveitar de fato a minha família adotiva, porque eu ficava pensando na minha família biológica, do porquê que eu fui abandonada. E eu falo, eu não fui abandonada, eu fui tirada, eu fui retirada dos meus pais. Ainda assim, me sinto abandonada, me sentia rejeitada por eles, né? E eu ficava nisso, do porquê que isso aconteceu, e eu não pensava do, poxa vida, por que eles me escolheram? O porquê que eu fui escolhida, sabe? E hoje eu vejo isso e eu falo, para mim, foi a melhor coisa eu ter sido adotada, porque eu penso em quem eu sou, todas as oportunidades que eu tenho por ser da família que eu sou, e quem eu seria, caso eu não tivesse sido adotada. Quais seriam as minhas oportunidades? O que é que eu estaria fazendo? E não se compara ao que eu tenho hoje, ao que eu posso fazer hoje, se eu não tivesse tido essa oportunidade de trocar, de pensar que eu não... Beleza, fui rejeitada, fui abandonada, fui tirada, mas e aí? Eu ganhei uma família, eu tenho pessoas que me amam, eu tenho pessoas que estão por mim, pro que der e vier. Então, eu acho muito válido, mas é difícil, né? Você ressignificar isso. E leva muito tempo. Então, por isso digo para os filhos por adoção também, dê tempo ao tempo e permita-se ser amado. Permita-se amar e ser amado, permita-se não se massacrar com o que poderia ter sido, porque você não pode mudar. Então, como dizia meu pai, coisas sem solução, solucionadas estão. Então, é você parar e pensar, o que eu posso fazer hoje, nas condições em que eu estou, posso amar quem me ama. E se ela me escolheu, se esses pais me escolheram, é porque me amam, mesmo que ainda não tenham aquele vínculo comigo, é porque querem me amar. E se eles querem me amar, eu me sinto no direito de dar essa oportunidade. Porque eu dei tantas oportunidades para pessoas né, para os outros pais, de tentarem se levantar, de tentarem mudar de vida. Então, por que não dar essa oportunidade para uma pessoa nova, né? Que vai fazer a diferença, que já está fazendo a diferença na sua vida. E que escolheu fazer a diferença na vida de alguém. Né? E que escolheu fazer a diferença na sua vida, exatamente. Então, é você se colocar em outro lugar, né? Sair da vítima para o protagonista Isso que eu ia falar, essa Pitadolândia. Sofra o quanto precisar, mas depois, e aí? Levanta, sacode a poeira e bora, nego. Muito bom, então, Bia. Muito. Eu acho que a gente pode ter muitos capítulos sobre adoção aqui. Isso pode virar um negócio muito legal. Quem sabe a gente faz num formato diferente, pessoalmente, que tem outra pegada, né? Mas quero te agradecer muito teu tempo, teu coração, tua dedicação, a abertura de você falar tudo tão assim, de forma tão simples e tão profunda ao mesmo tempo, né? Então quero te agradecer teu tempo, desejar sempre o melhor na sua vida, muito sucesso e que a gente possa ter outras trocas, e você sabe que eu tô por aqui no que você precisar sempre. Amém, eu agradeço também a oportunidade, porque eu nunca vi
darem voz aos adotados, né? Para poder falar como eles se sentem, e eu acho que isso é muito bacana. Legal. Então, eu agradeço também, acho que foi muito válido, me ajudou muito essa conversa também. Que bom. Então, que bom. obrigada de verdade, Ellen. E estamos aí, se precisar... Combinadíssimo, faremos outros com certeza. Pode deixar. Muito obrigada, Bia. Beijo. Beijo.